Bem, passamos agora ao momento da palestra. Informamos que esse seminário será aberto para perguntas ao final e essas poderão ser direcionadas para o número indicado no telão. Pedimos a todos que permaneçam até o final. Deixa a novela, né, um pouquinho, e depois tem um replay. Vai ser muito importante, é um debate muito rápido, né? Nós devemos terminar no máximo aí 9h20, 9h30. Né? Para iniciar a palestra, o comportamento dos empresários em tempos atuais, suas ameaças e desafios, convidamos o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, CRC, Roberto Schulze. Roberto é contador, administrador, sócio-administrador das empresas Keller Schulze, membro da diretoria do SESCOM, que é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias e Pesquisa do Estado do Espírito Santo, é membro da diretoria da ESCOM, Associação das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento e Informações de Pesquisa do Espírito Santo, membro da Associação dos Contabilistas da Serra, conselheiro do CRC e agora presidente do Conselho de Contabilidade. Vamos receber Roberto Schulze para a sua palestra. Boa noite a todos. Fernando esqueceu de dizer que eu ainda toco tuba, né? Então, sou músico amador lá de Domingos Martins, né? Mas, antes de iniciar, agradecer, né, essa parceria com a Findes, né? A honra de estar aqui compartilhando um pouco de informações com vocês, né? Agradecer então ao Zanotelli. Já estivemos aqui em outras oportunidades, falando de área social, né? Tive também com o Ricardo, numa reunião específica que a gente também tratou desse tema, né? É prazer estar também com a Luísio e com o Valdeci, compartilhar isso. E ao amigo Fernando Gadelha, né? Se eu não me engano, eu já sou contador do Fernando há uns 25 anos, pelo menos. Então, nos conhecemos há muito tempo e é muito bom estarmos juntos até hoje. Quando o Fernando iniciou essa conversa, né, vamos fazer alguma coisa em conjunto, eu falei, Fernando, eu tenho um objetivo de falar para os empresários sobre esse momento e esses riscos todos que a gente corre no dia a dia, que parece às vezes que a gente não se dá conta, né? E comecei então a pensar nisso e ele falou, não, vamos fazer alguma coisa junto. E há cerca de um mês atrás, talvez um pouco mais, eu recebi da Associação de Contabilistas lá do norte do estado, mais precisamente Nova Venécia, é a sede, um auto de infração encaminhado por aquela associação, né, que monta a quantia de R$692 mil. Sabe por que um auto de infração desse tamanho? Sabe quanto de CMS essa empresa devia para o Estado? Nada. Mas ela deixou de encaminhar em 2 meses, fevereiro e maio de 2018, os arquivos referentes às notas fiscais eletrônicas que ela emitiu. 2 meses, nada de CMS a pagar, mais uma multa de R$692 mil. Logo em seguida, veio uma associação de Colatina, me encaminhou um outro auto de infração de uma transportadora. O ICMS devido por essa transportadora, essa devia algum ICMS, R$ 2.488,25. Ela tinha emitido conhecimentos de transporte que somavam R$ 34.640,35 e o auto de infração dela deu R$ 332.823,42. Então, será que adianta dizer que isso é problema do contador? Foi o contador que não fez? Se adiantar dizer que é problema do contador, estamos todos resolvidos. Mas eu aconselho a vocês a contratar um contador bem rico, né?
que tenha condições de bancar isso ali, porque senão vai sobrar para o empresário, né? Eu também sou empresário e a gente precisa, então, estar ciente dessas coisas. E aí, falei, bom, vamos discutir um pouco isso, falar um pouco sobre esse assunto e como nós, contadores e empresários, podemos, juntos, resolver esses problemas, tá? Bom, não podia deixar de dizer, né, o que é o Conselho Regional de Contabilidade, né? O Conselho Regional de Contabilidade, cada estado tem o seu conselho e somos ligados todos ao Conselho Federal. É a mesma estrutura do CREA, do CRM, do CRA e dos vários conselhos que nós temos, né? O CRC está aqui, temos uma diretoria, uma gestão, a cada 2 anos, normalmente, nós renovamos essa gestão, temos 5 vice-presidentes e 1 presidente. Somos hoje, no Espírito Santo, 10.745 contadores e, no Brasil, 524.000, né? Organizações contábeis, no Espírito Santo, 1.622 e, no Brasil, 65.000. Esse é o universo de contadores e técnicos que nós temos em empresas. O CRC tem delegacias espalhadas aí pelo estado, né? Aracruz, Alegre, Cachoeiro, Colatina, Guarapari. Temos algumas representações aqui em Cariacica, Serra, Vila Velha e Viana. Nossa estrutura também conta com algumas comissões, Comissão Permanente de Transparência, Comissão do Voluntariado da Classe Contábil, Jovens Lideranças, Balanço Socioambiental, estruturas que vocês já conhecem também. O Conselho ele tem como leis de regência o Decreto-Lei 9295 de 1946, né? Tivemos recentemente uma atualização em 2010, e essas são as prerrogativas do Conselho, né? Registrar, fiscalizar, exigir aprovação no exame de suficiência, educação continuada e editar as normas brasileiras. Muita gente faz confusão, Conselho não é sindicato, Conselho não é associação, e a obrigação do Conselho é proteger a sociedade. Então, eu estou aqui, e como presidente do Conselho Regional de Contabilidade, cabe aos conselhos, então, proteger a sociedade. Quem é a sociedade? São vocês. Se algum profissional de contabilidade comete alguma falha, né, além dos meios legais de justiça, o Conselho está lá também para punir esse profissional. Então, nós temos também sindicatos e associações que formam esse conjunto de entidades que atuam na classe contábil. Normalmente, hoje nós dependemos de um exame de suficiência para entrar na profissão, fazer o registro, e estamos sujeitos, além da fiscalização, à educação continuada. Os peritos têm que provar uma quantidade de horas de estudo por ano, os auditores, os contadores de grandes empresas, e, em breve, todos nós, profissionais de contabilidade, para manter o nosso registro, teremos que comprovar que estamos estudando e nos atualizando. Onde é que nós atuamos, né? O contador, ele, embora a atribuição legal dele seja contabilidade, ele acaba atuando principalmente nas pequenas e microempresas, em todas as áreas, recursos humanos, né? Fiscal, a área fiscal, as obrigações acessórias, paralegal, né? Normalmente a gente procura um contador para abrir a empresa, para tirar uma certidão, para fazer uma alteração, para resolver problemas no Estado, na junta, na prefeitura. Então, são várias as áreas onde nós atuamos. E como é que nós somos vistos? Como é que vocês veem o contador de vocês, né? Será que é assim? Uma mesa, tem uma mesa ali por trás, né? Uma cadeira, um computador, ou será que é assim? Fazendo conta, meio careca já, né? Normal a gente perder os cabelos um pouco mais cedo, mas muita gente ainda acha que contador serve para fazer conta, né? Ou será que vocês veem a gente assim, um escritório bonito, né? Bem estruturado,
com tecnologia. Qual a imagem que a gente vende? Da Fiona ou da bonitona? Como é que vocês nos veem, né? Então, a gente precisa refletir sobre isso. Será que nosso papel é esse aqui? Gladiador? Aí tem um leão aqui, a indústria aqui soltando a fumacinha dela, e a gente aqui nesse meio, é esse o nosso papel? Ou será que é esse, de arrancar os cabelos e estar o tempo todo numa luta contra o leão? Eu costumo fazer uma comparação, até que é bom que se fosse assim, mas às vezes a gente ouve ainda o seguinte: não, isso não é comigo, isso é com o meu contador. É o contador que sabe. Eu não sei nada disso, nunca vi, né? Não vi nada, não sei de nada. Parece que aprenderam com algumas pessoas aí que nunca viram nada e não sabem de nada. Mas será que é isso? E quando a gente vai ao médico? Será que é assim também? Doutor, eu sei que eu estou com problema, mas toma um remédio aí para mim, vai na academia. Podia até fazer isso, né? Seria muito bom. Um médico que fosse na academia para nós, tomasse o remédio, fizesse então tudo que a gente tinha que fazer e nós pudéssemos ficar aí tranquilos. Não, o empresário precisa se envolver. Ele precisa saber o que o contador dele faz e o que está se passando na empresa dele. Então, é importante que a gente tenha esse papel de assessorar, de estar junto com o empresário, de acompanhar ele no seu dia a dia, na relação que ele tem. Sumiu? Voltou? Para que eu que apertei? Ah, não. Então, a nossa relação com o empresário não pode mais ser aquela relação distante, né? Onde eu mando a documentação, eu mando as informações e ele, então, tem que se virar para fazer as coisas. Então, o nosso papel, de fato, é esse, de estar ali ao lado da indústria e no relacionamento com os vários órgãos de fiscalização. E a gente precisa quebrar esse paradigma, né, de um monte de papel, de telefone, de abarrotado aqui, sumido atrás dos papéis, quando na realidade a gente precisa estar aqui, sempre assessorando. Então, e a gente tem aí um passado, a contabilidade ontem, ela de fato tratava exclusivamente de questões burocráticas, formalização do negócio, cálculo dos impostos e pronto, né? E agora, hoje, nós temos sistemas altamente complexos, né? Sistemas administrativos, órgãos reguladores conhecem as informações antes mesmo dos contadores. Então, quando nós emitimos uma nota fiscal hoje, o Estado sabe na hora que nós estamos emitindo. Aquela autuação de R$ 692 mil, o Estado sabe exatamente quantas notas fiscais aquele contribuinte emitiu e a hora que ele emitiu. Eu não sei se vocês notam ainda, mas hoje a nota fiscal eletrônica do consumidor está aí, já funcionando em vários locais. E eu não sei se isso acontece aqui por perto, mas às vezes eu vou num restaurante, você pede a nota fiscal, aí que eles vão ligar a máquina, né? Aí você espera até que a máquina funcione e emite a nota fiscal. Quer dizer, e o cara está pagando com cartão de crédito, está pagando com cartão de débito, está pagando em dinheiro. Que horas que esse restaurante vai emitir essa nota fiscal? Ele tem que emitir a nota, não tem? Ele vai emitir quando? Sábado, domingo, feriado, quando ele estiver fechado? Será que esse comerciante ainda não se deu conta, ou o contador desse comerciante ainda não avisou a ele que o Estado sabe a hora que ele emite a nota? E aqueles casos de cartão de crédito? Vocês sabiam que o Estado sabe exatamente quanto que nós vendemos com cartão de crédito? E aí eu não tiro a nota fiscal. Isso vai dar certo? Vocês acham que isso vai ou vai dar ruim, como dizem os mais jovens? Vai dar ruim, né? E dá. Então, a gente precisa saber
que o Estado sabe de tudo antes. Cruzamento de informações em segundos. Contabilidade vai ter que ser com foco na gestão da empresa. Compliance, né? Uma palavra que está na moda aí, que a gente tem que começar a pensar nisso. E no futuro? Num futuro próximo, amanhã, o serviço de contabilidade vai ser 100% intelectual. Quem geram as informações para a contabilidade são vocês, empresários, né? Nós vamos ter o trabalho de analisar isso, interpretar isso dentro das empresas, orientar visando melhores decisões, alinhando aspectos econômicos, administrativos, financeiros, contábeis, contabilidade consultiva, mobilidade. Eu vou ter que poder olhar os meus números em qualquer lugar que eu esteja, a qualquer momento. Então, nós, empresários, vamos precisar dessa interação com a nossa contabilidade para ter essas informações em tempo real, né? E a relação, né? Como é que está essa relação? Ela está passando por grandes mudanças, né? Como é que está a sua relação com o seu contador? E como é que está a relação do seu contador com a sua empresa? A mesma que era no ano passado? Ou a mesma de 5 anos atrás? Eu só ligo para o meu contador o dia que tem algum tipo de problema? Então, a gente precisa refletir isso. Será que é essa a melhor maneira, né, da gente continuar? Nós temos novos tempos, né? Lembrem-se, os fiscos sabem de tudo antes. E a gente sabe quais são as nossas responsabilidades? Será que é só o contador que vai preso? Ou será que o empresário vai preso junto? Né? Então, nós temos que... Eu espero não assustar ninguém aqui, ninguém deve desistir de ser empresário, tá? Já assustei? Mas me falaram lá fora o seguinte: mais assustados do que nós já estamos com tudo que está acontecendo, é difícil. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a grande importância é a gente refletir sobre isso. Então, nós precisamos, na nossa relação contador-empresário, empresário-contador, a sermos mais formais, né? Nós temos que melhorar essa relação. Nós temos que ser mais formais nessa relação, para que nós entendamos o tamanho das nossas responsabilidades e o tamanho dos riscos que a gente corre. E essa responsabilidade, a nossa responsabilidade profissional como contador, eu e Valdeci que estamos aqui, né? Eduardo também, e provavelmente talvez outros contadores, Zanotelli falou também que é contador, embora acho que não exerça a profissão, né? Mas nós temos uma responsabilidade civil. O Código Civil cita lá o contador, né, como responsável. Nós somos citados no Código Penal. O pessoal gosta de contador, né? Vocês podem procurar outras profissões, vocês não vão achar não, mas lá no Código Civil tem o contador, lá no Código Penal também tem o contador. Responsabilidade tributária, né? Polícia Federal, crimes contra a ordem tributária. Então, normalmente estamos lá. E a ética profissional. Eu costumo falar, principalmente quando eu falo para estudantes, né, e para profissionais mesmo, que às vezes a gente fica buscando a ética lá em Brasília. A ética está aqui, está no nosso comportamento do dia a dia. Então é preciso que a gente tome decisões e faça escolhas para onde eu quero ir, né? E aí, uma coisa que todo profissional de contabilidade deveria saber e deveria se preocupar com isso, né? Lá no Código Civil, no artigo 1177, diz que, no exercício de suas funções, os contabilistas são pessoalmente responsáveis perante os empresários clientes pelos atos culposos e perante terceiros, solidariamente com o cliente, né, pelos atos dolosos. Para a responsabilização civil do contador, há de se observar os requisitos de conduta antijurídica e legal, né, existência de um dano e a relação de causalidade
entre a conduta e o dano. Mas quando eu falei aqui que o contador pode ir junto, preso com o empresário, ou preso sozinho, né? É porque isso está previsto lá no Código Civil e no Código Penal também há previsões com relação a isso. Então, toda vez que a gente pratica algum ato, né, perante os nossos clientes, empresários, a gente está sujeito a esse tipo de coisa. Bom, e nesse cenário atual, as responsabilidades do contador são diversas, né? Então, passa ali pela área tributária, fiscal, trabalhista, financeira, importação e exportação, regulatórios específicos de várias áreas, Comissão de Valores Mobiliários, Banco Central, Anatel, ANEEL, ANP, SUSEP. Então, as áreas que nós atuamos são as mais diversas. E aí a gente precisa ter, nesse cenário atual, muito cuidado, porque esse maluco aqui, esse maluco é contador, né? Ele resolveu editar um livro, isso já tem cerca de 2 anos, né? Mas ele resolveu ter uma ideia e pegou o Vinícius Leôncio e fez um livro com letra Arial 22. Esse livro pesa 7,5 toneladas, ele tem 2,10 metros de altura e 40 de largura, 41.000 páginas, e o número médio de normas que nós temos por dia são 35. Provavelmente esse livro já está muito mais alto. Então, Zanotelli estava comentando aqui dessa quantidade de burocracia que nós temos que enfrentar todos os dias. Mas nós temos que enfrentar isso juntos. Isso não pode ser tratado como isso é com o meu contador, né? Pode até ser com o seu contador, eu não discordo disso, é até bom às vezes para nós, né? Mas vocês têm que saber aquilo que o seu contador precisa entregar para vocês. E, aliás, nem é entregar para vocês, porque a maioria dos produtos que o contador produz não são entregues para vocês. A gente vai ver isso agora para frente. DIMOB, Declaração de Informações Imobiliárias, né, de Operações Imobiliárias. DIRF, E-Social, Declaração de Operações com Cartão de Crédito, Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, E-Financeira, DCTF, DCDT, DOI. Vocês sabiam que existia um negócio chamado DOI? Dói mesmo, né? E dói bastante. Os cartórios, todas as vezes que a gente faz uma negociação com imóveis, eles apresentam, então, mensalmente a DOI. E dizem quem pagou, como pagou, né? Para quem pagou. SPED, né? Olha só, né? Esse monte de letra, aí, sopa de letras, Sistema Público de Escrituração Digital. E aí nós temos o SPED contábil, SPED fiscal, conhecimento de transporte eletrônico, nota fiscal eletrônica, FConte, nota fiscal de serviço eletrônica, que vai ser agora nacional, EFD contribuições, ECF, E-Financeira, EFD Reinf. Não deu para colocar tudo aí na folha, né? Mas, voltando aqui, esses produtos são entregues para vocês? Não, né? Mas o contador faz. E esses produtos aqui são entregues para vocês? Também não. Então, estava falando com o Valdeci, quando a gente vê propaganda de contador cobrando R$ 49,99, vocês fiquem desconfiados disso, tá? Padaria, panificação, não tem um custo lá? Se alguém começar a vender um pãozinho, eu não sei quanto é que está o quilo hoje, mas deve estar, o quê? R$13, 13, 15 reais. Se alguém começar a vender por R$5, ou ele é mágico, ou ele é doido, né? Ou os dois juntos, né? Então, ou está lavando dinheiro, né? Ainda tem isso também, né? Então, gente, quando vocês começarem a ver milagre demais, desconfiem disso. Essas quantidades de obrigações, eu falei só de algumas aqui, elas requerem
mão de obra especializada, sistemas da melhor qualidade, sistemas de auditoria que possam confrontar essas informações. Então, não dá para fazer com R$ 49,99, nem R$ 99,99, nem R$ 149,99. Eu não sei de onde tirar esses 99, aí faz logo 150, né? Mas, de qualquer maneira, a gente precisa, além disso, todo ano a Receita Federal tem um plano anual de fiscalização. E aí é importante que nós, contadores, e vocês, empresários, também conheçam o que a Receita Federal está de olho. Esse plano anual de fiscalização já prevê mais ou menos qual vai ser a linha que vai ser adotada, né? Então, passou de novo. Não, mas 2018 também teve, porque eu não consegui trocar o ano ali, né? E esse cruzamento de informações? Vocês sabiam que isso acontece? Né? Rendimentos tributáveis ou não com a DIRF, bens e direitos e aluguéis com a DIMOB, né? Isso não acontece aqui em Vitória, não, mas não adianta ficar combinando lá com o inquilino, né? Ou com o locador, o locatário. Ah, você vai informar na sua declaração de imposto de renda? Não, não vou não, então também não vou não. Se passar por imobiliária, esquece isso. Passou pela imobiliária, a Receita Federal já sabe. DIMOF, DECRED, participações societárias também tem uma DTTA, prestação de contas eleitorais. Se você fez uma doação, né, eleitoral, a Receita Federal já sabe disso. Despesas médicas com DEMED. Já houve um tempo que era meio comum comprar recibo para diminuir imposto de renda. Talvez não aqui em Vitória, talvez lá em São Paulo, no Rio, Bahia. Isso adianta, né? DME. Se você teve um aumento expressivo na sua renda, a Receita Federal sabe. Benefícios fiscais, lucros e dividendos. Teve distribuição de lucro na sua empresa, isso está informado lá na declaração. Se você for optante pelo simples, ou lucro presumido, ou lucro real, essa informação está lá. Então, DOI, eu já falei da DOI, né? Quando morre alguém, hoje já há um cancelamento do CPF, né? Cancelamento não, há uma suspensão de fato, né? Detran, veículos, renda variável, bolsa de valores. Não sei se alguém aplica em ações aqui, mas tem uns centavinhos, às vezes, de retenção de imposto de renda na fonte. Para que isso? Para que a Receita Federal saiba, né, que você fez uma operação e teve lucro ou prejuízo. E aí, o rastreamento que nós temos das nossas operações é um negócio maluco. Tá? Sabem tudo. Tem uma capacidade de análise muito grande. O volume de informações que são processadas pela Receita Federal, pela Receita Estadual, é muito grande. Então, a precisão deles está cada vez maior. Eles já vão. Quando vem uma fiscalização do Estado ou da Receita Federal, vocês tenham certeza que eles sabem onde querem chegar. Eles já sabem o que você fez de errado. Eles só querem constatar aquilo. Tempo menor, rapidamente eles sabem. Quantos aqui já não devem ter recebido notificação, né? Declarou um ICMS, não pagou, já chega a guia, né? Ou a certidão não sai. Fez a DCTF, não pagou o tributo, tenta tirar a certidão amanhã, não sai. É muito rápido, né? Até nas redes sociais estão nos vigiando, né? Fernando viajou agora recentemente para a Europa, passou lá um mês, tirou um monte de fotografia. Viajou não, né, Fernando? Você está aqui, hipotético, né? Mas tirou um monte de foto bonita lá, tomando um chopp na Alemanha e, né, lá de uma Ferrari, não sei o que e tal. E aí, na hora de declarar imposto de renda, ganha quanto? Um salário mínimo, né? Eu fui uma vez visitar um empresário na Ceasa, e ele queria trocar de contador. E aí, por que você precisa trocar de contador? Não
Meu contador não me manda os meus balanços, não manda as coisas para mim. Falei, pá, mas como é que está a situação da sua empresa? Não, eu só dou prejuízo, né? E tá bom, você está devendo muito a banco? Não, não estou devendo nada a banco, não. Falei, bom, está devendo a fornecedores? Não, também não. Bom, você está dando prejuízo direto, não deve a banco, não deve a fornecedor. Você tem outras rendas? Não, eu vivo só da renda da empresa. Falei, você tem patrimônio? Ele falou, tem carro, apartamento, tem tudo. Falei, mas sua empresa só dá prejuízo, você não deve a ninguém, né? Falei, como é que é esse milagre? Até hoje ele está para me responder e não me contratou, né? Mas dá. Matemática. Difícil de entender isso. Só dou prejuízo, só dou prejuízo, só dou prejuízo, meu patrimônio todo ano só aumenta, né? Então, gente, até nas redes sociais estão vigiando a gente. É social, assunto da moda, né? Chegou agora mais um SPED da vida. E aí, o que é esse SPED social? O que é esse E-social, né? É apenas um instrumento que vai unificar todas essas informações, né? Fiscais, trabalhistas, previdenciárias, tudo de uma maneira só, tá? E resumindo, o que é o E-social? É uma forma unificada só de envio dessas informações trabalhistas, fiscais e previdenciárias. O E-social não altera nenhuma legislação. Nada de novo é criado em termos de legislação. Então é importante que a gente, como empresário, saiba disso, que não há nenhuma grande mudança. É apenas uma forma de unificar e facilitar a entrega dessas informações. Quais são essas informações, né? Mais um monte de sopa de letra aqui que o contador de vocês faz e não entrega para vocês normalmente. Manad, DIRF, RAIS, CEFIP, a GPS chega para você pagar, CAGED, PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, né? Eles gostam de inventar esses nomes, CAT. Então, todas essas informações, elas vão ser unificadas. Comunicado de dispensa, o livro de registro de empregados, a carteira de trabalho, né? A DCTF, o quadro de horário de trabalho, né? Manad, já falei, a própria folha de pagamento, a guia de recolhimento de fundo de garantia. Então, tudo isso vai ser unificado dentro de uma única base. E aí, hoje nós temos a Caixa Econômica com informação, a Receita Federal com outra, o Ministério do Trabalho com outra, né? Cada um, Receita Federal com outra. Isso tudo agora, todos eles vão ter a mesma informação e vão ter essa informação em tempo real o tempo todo. Então, o que a gente poderia dizer é que o jeitinho, né, que é muito característico, às vezes, nosso, né, esse vai ter que ser repensado. A gente vai ter que tomar cuidado, porque essa cultura, ela não cabe mais. Admissão retroativa, o tempo volta? Infelizmente não, né? Então, se eu quero admitir um empregado para ele começar amanhã, eu tenho que admitir ele quando? Hoje. Tem que fazer todo o processo de contratação dele hoje. Então, quem trabalha para a Vale aqui, por exemplo, e sabe que tem que entrar lá na Vale para trabalhar, sabe que só entra se tiver todo o processo completo. Então, é isso, de fato. Aviso retroativo, isso é possível? Alguma vez já foi? Alguém já ouviu falar disso? Não, né? Ninguém ouviu falar disso aqui. E férias retroativas, alguém já ouviu falar? Também não, né? Só tem santo aqui, já ouvi essa, né? Então, é comum, às vezes, a gente lá com uma empresa de contabilidade, vai fechar a folha de pagamento, não, tem uma admissão ainda. Como tem uma admissão? Admissão já aconteceu. Ou férias. O contador é o último a saber.
Quando o cara está voltando de férias, é que você sabe que o cara saiu de férias. Então, isso não pode, essa mudança nos nossos hábitos, que é o grande, talvez, o grande desafio que a gente tem agora, por isso eu chamei de desafio ali. Estagiário. Muita gente gosta de contratar estagiário sem ter empregado. Pode? Não pode. Eu só posso ter estagiário se eu tiver empregado, porque o empregado é que vai orientar o estagiário. E eu tenho uma limitação pela lei do número de estagiários. A cada, se eu não me engano, 5 empregados, eu posso ter um estagiário. Cotas de trabalhadores aprendizes, de pessoas com deficiência. Agora, a informação vai estar lá online o tempo todo. Então, a gente precisa se dar conta disso. Venda sem emissão de nota fiscal, isso é possível? Eu costumo dizer, né, se você quiser fazer uma coisa errada, faça certo. Vocês entenderam? Faça bem feito. Fazer errado é difícil. Porque se você quer vender sem nota, para começar, compre sem nota. Pague em dinheiro. Cuidado que tenha DME, hein? 30 mil a mais ou mais em dinheiro, você tem que informar para a Receita Federal. Então, tem que comprar sem nota, tem que pagar em dinheiro, tem que vender sem nota e tem que receber em dinheiro. Aí sim, fechou. Não estou ensinando isso a vocês não, hein? Por favor. Opa! Se alguém disser que eu falei, eu não falei, né? Falta de registro de nota fiscal de entrada. Mais uma historinha para contar para vocês. Um cliente, uma pequena empresa, né, de venda de material elétrico, tudo normal, uma empresa toda certinha, fazendo tudo do jeito que é, bonitinho. Dei entrada na baixa dessa empresa, porque ele encerrou a atividade, foi para Cachoeiro, abriu outra empresa, e aí fui dar baixa na empresa. Quando chegou lá, o fiscal chamou, né? Chama normalmente o contador, você manda as informações todas. Ele falou, olha, tem 3 veículos aqui que você não registrou no livro de entradas e tem também um monte de aparelho celular. E eu, hein? 3 veículos, a empresa não tem veículo. Não, tem aqui, ó, 3 veículos, no mesmo ano. E um monte de aparelho celular. Aí fui conversar com o empresário, falei, você comprou veículo? Comprei. Mas comprou em nome da empresa? Comprei, porque eles falaram que era mais barato comprar em nome da empresa. Já ouviram isso aqui? Não, né? Ninguém ouviu isso também, né? O vendedor do carro lá, não, compra em nome da empresa que é mais barato. Não tem problema, manda a nota para o contador, por favor, hein? Não, aí eu falei, pois é. Aí eu falei, tá, e o segundo carro? Não gostei do primeiro. Devolvi e comprei outro. Falei, nossa, além de comprar e não registrar, ele vendeu e não registrou também. Falei, sim, mas e o terceiro? Também não gostei do segundo. Falei, vai ter falta de gosto assim mais longe. Faz um test drive, né? Mas vocês imaginam o tamanho da multa? Porque ele fez 3 compras sem registro. E aí o Estado entende o quê? Que você vendeu também sem nota. É assim, simples assim. Falei, e esse monte de celular? Isso também nunca deve ter acontecido aqui, né? Compra aquele monte de celular, aquele plano empresa, né? Aí dá para o sogro, para a sogra, para o filho, para a filha, para a esposa, para o marido. E aí, cadê essa nota? Também não tinha registro. Então, gente, o fisco sabe de tudo antes. Então, comprou, tem que fazer o registro. Venda com cartão de débito ou crédito, eu já falei. Vender e não emitir nota fiscal, vai dar ruim. Já temos a nota fiscal eletrônica ao consumidor. E o Estado sabe a hora que ela é emitida. Vem aí a nota fiscal eletrônica de serviço nacional, né? A Receita Federal vai ter a informação de todos os serviços prestados e contratados. DME, já ouviram falar? Quem tem a operação em dinheiro, passar de 30 mil reais por mês, 30 mil ou mais por mês, tem que informar para a Receita Federal. Então, esse negócio de ficar recebendo coisas em dinheiro, tem que também tomar um cuidado. Não é proibido fazer isso. Mas é comum
Chegar lá na padaria e falar, eu quero comprar algumas coisas aqui e abrir uma mala de dinheiro e te pagar 30 mil? Infelizmente, também para mim não é. Né? Eu até gostaria de receber serviço de contabilidade assim, 30 mil, porque aí eu teria obrigado a informar para o COAF, né? Que é outra obrigação. Mas não é comum. Então, eu já tive situação recente também de uma cliente minha que foi vender um imóvel e chegaram com uma mala com 300 mil reais para pagar uma parte do imóvel. Ela me ligou, felizmente, eu falei, não faça isso. Além disso ser ilegal, você ainda é capaz de sair da onde você está e ali fora ser assaltado. Então, claro que esses 300 mil não devia ser coisa boa, né? Então, deposita na conta. Você não está fazendo uma venda legal? Então, tem que tomar esse cuidado. Movimentação bancária mensal acima de R$2.000 para pessoa física e de 6 mil para pessoa jurídica, o banco informa isso para a Receita Federal. Vocês sabiam? Movimentou mais de 2 mil por mês. O que é R$2.000? 2 salários mínimos mais um pouquinho. E para uma empresa, o que são R$6.000? Mas a Receita Federal sabe dessa nossa movimentação. COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Toda essa operação Lava Jato, todo esse esquema, né, que foi descoberto e está sendo combatido, começou aqui, ó, começou aqui no COAF. Né? Então, os cartórios, as juntas, os DETRANs, os contadores, os corretores de imóveis, as imobiliárias, todos prestam informações para o COAF. E os próprios bancos, naturalmente. E aí, etc, etc, etc. E a gente poderia ficar a noite toda aqui falando sobre esses problemas. Né? Bom, não quero assustar ninguém, não foi o objetivo, já estou concluindo. O que fazer? Né? O que eu faço depois desse turbilhão de problemas e informações que eu acabo de saber? Bom, a grande maioria das empresas possuem seus processos como medianos. Né? Então, falta um acompanhamento mais assíduo. Eu costumo dizer que a gente costuma colocar lá no financeiro das nossas empresas aquela pessoa da nossa confiança. Não é assim que funciona a maioria das empresas pequenas? A gente pega aquele funcionário que a gente confia mais e ele está capacitado para emitir uma nota fiscal. Vocês já viram a complexidade que é emitir uma nota fiscal numa indústria? SFOP, SST, NCM, descrição do produto, se é para dentro do Estado, se é para fora do Estado, se é substituição tributária. A complexidade que é emitir uma nota fiscal aqui nesse país, numa indústria, então, tem IPI, não tem IPI? Qual a alíquota do IPI? Né? Então, a gente precisa acompanhar mais esses processos. E de nada adianta implantar esses processos se eles não são organizados, simples, claros. Os profissionais da empresa que irão lidar com essas informações para a contabilidade devem ser capacitados. Gente, não dá para pegar alguém a laço na rua e colocar aqui e diz assim, agora você vai fazer isso. Isso não funciona, isso vai dar problema, e o problema é sério, é grave, é multa muito pesada. A relação empresário e contador-empresário deve ser íntima. O íntimo ali eu coloquei entre aspas, né? Cuidado, não precisa tanto assim, mas vocês entenderam o íntimo? Não pode ser tão distante, às vezes, como a gente tem hoje. Então, tem que ser uma relação mais íntima. A tecnologia é fundamental. Vocês precisam ter sistemas, esses sistemas precisam ser bons, eles precisam utilizar todas as maneiras possíveis, né? E esse pensar o uso da tecnologia é fundamental. E a gente precisa cada vez se aperfeiçoar mais nisso, né? Então, identifique as possíveis falhas nos processos internos, contrate um especialista,
né? Pelo menos para dizer quais são os seus processos, como é que eles devem funcionar. Realize um diagnóstico dos seus processos, compare suas rotinas com as obrigações do cumprimento das legislações, né? É preciso que a gente, como empresário, faça isso. E não só o empresário da indústria, mas do comércio, do serviço. Todos nós estamos sujeitos a essas fiscalizações. Para a gente encerrar, sejamos parceiros e tudo vai ficar mais fácil. Se a gente continuar uma relação distante com o nosso contador, né, depois de saber de todas essas obrigações que a gente tem, né, realmente a gente corre um risco muito grande de ter problemas. Então, fica então essa dica de a gente realmente estar mais próximos. Eu espero que eu tenha a oportunidade de estar aqui na Findes de novo, para a gente estreitar cada vez mais essa parceria. E qual é o objetivo final? Vocês me ajudarem a fiscalizar o contador. Porque qual é o objetivo do CRC? Proteger a sociedade. Mas para eu proteger a sociedade, vocês precisam me ajudar a fiscalizar. Porque se o contador de vocês não estiverem cumprindo as obrigações, não tenham dúvidas, o problema vai cair no colo de vocês. Por mais que o CRC tente, ele às vezes não vai conseguir agir. Então, nos ajudem nessa fiscalização, sejam nossos parceiros, parceiros dos contadores de vocês, para que a gente melhore a qualidade. Muito obrigado pela paciência, tá? Obrigado a todos. Roberto, agradecemos a tua competente e brilhante apresentação, informando que as perguntas destinadas ao Roberto serão realizadas no final da apresentação. Vocês viram aquele número do WhatsApp, se quiser já... No final vai ter umas 5 perguntas para cada um, ok? Agora vamos assistir o case que aborda o tema empresário e contador, parceria para uma gestão mais eficaz. Eles vão dar realmente uma ideia de como que funciona essa parceria para essa gestão mais competente, né? O Aloysio e o Valdeci, são os apresentadores, eles mantêm uma relação profissional em perfeita sintonia. São clientes e fornecedor na área de serviços contábeis há vários anos e, por isso, foram escolhidos para demonstrarem como se dá essa parceria de sucesso. No nosso projeto, nós vamos sempre colocar a apresentação de um tema e um case linkando com aquele tema para que a gente possa ter um bom exemplo, né, da sua efetividade. O primeiro a narrar a sua experiência vai ser o Aloysio. Para simplificar o cerimonial, eu vou já apresentar os dois, ato contínuo. O Aloysio já chama o Valdeci, assim, já que vocês são parceiros, ok? Vocês vão ficar à vontade. Então, o Aloysio é engenheiro eletricista com especialização em logística de produção pela UFS, diretor de sindicatos da Findes por 18 anos, Sindiply, Sindembalagem, Sindrecicle. Ele foi diretor da Findes por 8 anos. Hoje ele é diretor da Ciclo Reciclagem desde a sua fundação no ano 2000. E o Valdeci é contador, formado pela UVV, empresário contábil desde 2009, perito contábil com experiência na aplicação da ISO 9001 nos serviços contábeis, atua com foco na contabilidade consultiva, dedicando maior tempo a entregar informações gerenciais para o empresário. Então, com vocês agora, no primeiro momento, uma salva de palmas aqui para energia ao Aloysio. Valdeci, levanta para todo mundo te conhecer, que depois você já entra, ele já te chama aqui, ok? Boa noite, pessoal. Eu não sou palestrante, eu trouxe a colinha para não me perder e já estou meio em final de carreira. Tem cabelo branco, mas tem cabelo. Valdeci não tem cabelo nenhum. Gente, acho que eu vivi aqui na federação há algum tempo. Eu queria parabenizar o Ricardo, presidente do COMPEN, desse conselho, e o Gadelha, que é o artífice desse encontro.
Porque o COMPEN, o Conselho de Pequena Empresa, ele existe há muito tempo, mas ele ficava sempre submerso. E o Ricardo, ele deu uma nova vida ao Conselho, quer dizer, ele trouxe vida ao Conselho. E a pequena empresa, ela é um conjunto de empresas de muita diversidade e aglomerar esse grupo é difícil. Então, eu queria agradecer ao convite do Gadelha, que em dado momento a gente conversando, ele falou, poxa, estamos pensando em fazer isso, assim, assim, eu já fui conselheiro do conselho, e me pediu uma opinião e acabou a gente percebendo que poderia ajudar nessa parte aqui, ajudar no sentido de trazer aqui uma vivência, né, do outro lado do contador, que fiquei assustado realmente, embora a gente já saiba o que acontece, a gente só se pergunta como é que esses caras que mexem com bilhões não são achados, né? Então, isso é um perigo a gente pensar isso, porque a gente pode mexer com um pouquinho e vai ser achado, né? Então, não vamos pensar nisso, não. Eu acho que esse encontro de pequenas empresas, ele enriquece sobremaneira a atividade de cada um de nós. Porque é a oportunidade que a gente tem de conhecer a coisa no fundo, né, ao fundo, né, com muita propriedade e de maneira rápida. Quantos de nós tem conhecimento de tudo isso que está aqui? E por que a gente precisa ter isso? Por que a gente precisa saber como conduzir a contabilidade da empresa? Porque é o básico. Não existe uma empresa que não é formal, a menos que você queira ficar sempre fugindo de alguma coisa. E esse é um problema de nós nos organizarmos enquanto conjunto de pequenas indústrias, que é a informalidade. E essa informalidade não é só no ato de não estar registrado, não estar cadastrado. É no dia a dia da gente, dessas maneiras, né? Carregando dinheiro, vendendo sem nota, comprando sem nota. Isso é um problema que é uma doença que a gente tem, é como se fosse um castigo que a gente traz lá de trás. E eu preciso, assim, eu gostaria de demonstrar aqui a satisfação que a gente tem, a minha empresa e eu, de estar chegando a um ponto onde isso faz parte do passado da minha atividade e da minha empresa. Por quê? Porque nós estamos conquistando uma formalidade, conquistando um meio de conviver com o cliente, com o fornecedor, que nos deixa tranquilo. E de onde vem isso? Vem da busca por informação e do conhecimento de alguém que nos dá sustentação nesse posicionamento. A gente veio discutindo, né, Gadelha, sobre o que falar aqui, Gadelha com muita preocupação, porque, como eu disse, eu não sou palestrante, então, mas eu queria instigar o pequeno empresário em várias coisas. Uma delas é dizer que microempresa e pequena empresa não paga pouco imposto. Isso é mentira. Tirar 8%, 10% do faturamento é tirar sangue da carótida. Normalmente, tem pesquisas que mostram isso, a grande empresa, em média, paga menos imposto que a pequena empresa. Isso é fato, lucro real, etc. É evidente que tem vários aspectos a serem considerados, mas é fato. Nós não temos aonde buscar, nós, em pequena empresa, discutir sobre nossos problemas específicos. Porque o comitê gestor da pequena empresa, que trata da parte tributária, está em Brasília. Todo mundo sabe disso, né? O Simples Nacional tem um comitê gestor, composto por 8 integrantes. 4 da União, 2 dos estados, 2 dos municípios. E nós? Se nós temos problema, a gente vai conversar com quem? Uma média empresa, uma grande empresa tem um problema, eu converso com o prefeito, converso com o secretário da Fazenda. E a gente? Conversa com quem? Nossos sindicatos estão organizados, né? A gente procura o sindicato, mas somos pequena empresa. Cansei várias vezes, enquanto aqui na Findes, falei errado, mas eu, muitas vezes, conversando com o secretário de Fazenda, o cara falava assim, não, vocês são pequena empresa. Acabou, não tem mais conversa. Discutir o quê? ICMS? ISS? Imagina a situação de uma pequena empresa instalada em Linhares. Muito bem, está lá pagando, você fatura lá, vamos botar R$300 mil por mês, está dentro, né, do limite aí, paga lá seus 10, 11% de imposto,
estou falando de indústria. Aí vem uma grande empresa, se coloca lá que é Sudene, não paga imposto de renda, aquela coisa toda. Ele tem um sistema, compete Espírito Santo aqui, paga o ICMS, vamos supor que seja uma atacadista, leva 12, paga 1%, e talvez está naquele regime de desoneração do INSS que paga 1,5% do faturamento. Como é que a pequena empresa vai sobreviver? Então, a gente precisa perceber que esse tipo de encontro só traz vigor para a gente. E o nosso problema não é o nosso concorrente, o nosso problema é isso aí. Essa burocracia enorme, essa quantidade de normas que exige que a gente tenha um conhecimento impossível. Quem de nós vai saber disso aí? Aí que está a relação de confiança entre alguém que tem esse conhecimento e traga para você. E aí, então, que aparece, né, o trabalho do contador com a empresa, onde, há uns 3, 4 anos atrás, nós sentamos, né, com o meu sócio, da parte administrativa, Carlos Augusto, com o Valdeci, para a gente informatizar nosso relacionamento. Então, o relacionamento da empresa com a contabilidade tinha que ter um padrão, onde os dados que a gente inseria, né, as informações que inseria no nosso sistema, fossem transferidos facilmente para o sistema dele. A gente buscou aí, né, uma plataforma, né, na nuvem e tal, e isso foi sendo corrigido, foi sendo acertado, até o momento que a gente fica tranquilo que é um trabalho só. Uma vez que a gente preencheu lá, né, inseriu os dados dentro do sistema, em algum momento o sistema dele capta aquilo, né? E o que isso traz para a gente? Isso traz informação, porque quando você tem um monte de dados, igual você tem, quanto que você fatura, quanto não sei o quê, quanto é isso, quanto gastou aqui, mas isso é dado. A informação tem que ser analisada com um relatório, com uma perspectiva de futuro, com a tendência. Quem faz isso para você? Todo dia você faz isso? Tem que esperar o final do ano para fazer um balanço? A cada 3 meses fazer um balancete? Então, essa busca por soluções de informação rápida é que fez a gente se interagir e criar um mecanismo é uma palavra feia, né? Mas criar um sistema onde cada um de nós, todos os dias ou a qualquer momento, possa usufruir dessas informações. Mas eu queria também falar um pouquinho aqui sobre pequena empresa e SEBRAE. O SEBRAE é o grande parceiro da pequena empresa, né? Eu acho que a partir do momento que o SEBRAE se organizou, se colocou como representante da pequena empresa, muita coisa mudou para melhor, embora, né, a gente tem que ter críticas aí com relação à maneira que essas entidades trabalham, mas, né, isso tem que ser construindo devagar. E o SEBRAE fez uma pesquisa, e deixa eu ver se eu aperto aqui. Opa. Como é que é para cima? A pesquisa foi em 2016, ela buscou entender o que os empresários, os proprietários de pequena empresa, como é que ela se relacionava com os contadores. E aí, deixa eu só enxergar lá um lugar mais rápido. Muito bem. Aí está dizendo como é que a empresa usa a contabilidade. 97% só usa serviço básico, que é aquilo do despachante, né? É como se o contador fosse o elo de ligação com o serviço institucional aí do governo. E as outras partes importantes, onde o SEBRAE colocou ali, onde a empresa precisa de consultoria ou de informação ou de aconselhamento para a sua gestão. O Ricardo falou, eu sou um gestor, né, eu não sou mais um padeiro, eu sou um gestor da empresa. E como gestor, ele fica 90% voltado para como fazer a empresa funcionar. Fazer pão é outra história, né? Mas como é que faz essa empresa funcionar? E também, nessa pesquisa, o SEBRAE perguntou quais seriam os serviços que as empresas gostariam de ser atendidas pelos contadores. Então, tem lá planejamento tributário do negócio,
recomendações, etc., etc. Plano de negócio, de novo, o contador aparece sendo solicitado, mas vamos ver se ele fez. E aqui faz o seguinte: como é que é a demanda entre o que a empresa precisa, acha que precisa e está demandando, e o que é ofertado pelas empresas de contabilidade. Então, vamos lá, elaboração de plano de negócio, 15% de oferta e a demanda de 67% dos empresários. Então, apesar de sermos pequenos, a gente sabe da necessidade de buscar uma ajuda de quem conhece a coisa. Só que, também, quem conhece a coisa, que é o contador, não está se colocando, né, para cumprir uma demanda ou para atender uma demanda. Então, nós temos um gap aí de informação, de necessidade. Apesar de sermos, às vezes, informais, mas a gente percebe a necessidade de uma ajuda nesse sentido. E, antes de passar para o Valdeci, porque o tempo é curto, eu queria... Cadê a última aqui? Como é que eu passo para outra tela? Bom, eu vou sair um pouquinho agora da questão do relacionamento para pensar sobre nós, pequenos empresários, que muitas vezes não sabemos muito bem o que é gerir economicamente uma empresa. Há muito tempo atrás, num banco, um gerente, conversando comigo, ele fez esse desenho para mim, exatamente isso aí. Isso está na minha agenda antiga, ainda escrita. Será que a gente, enquanto está condutor de uma empresa, a gente sabe o que significa isso? Por exemplo, o que é nosso ativo circulante? O que é nosso ativo fixo? Por que eu preciso ter dinheiro para pagar minha obrigação? Que obrigação é essa? E o que é meu lucro? Como é que eu coloco, por exemplo, como é que eu considero a depreciação? Será que eu estou considerando que meus equipamentos, meus veículos, meu prédio, ele está perdendo valor? Em algum momento eu vou ter que recompor isso? Quando eu não penso nisso, será que o meu patrimônio líquido, o meu lucro está legal? Será que eu estou considerando que nas minhas obrigações tem coisas meio intangíveis, mas eu tenho que considerar, por exemplo, um problema ambiental, um problema tributário? Como é que a gente faz isso? A gente faz alguma provisão para isso? Ou aquela hora que dá uma tempestade, alguém é assaltado, até porque isso já devia ser como provisão, né? Quantos assaltos eu vou ter? Tem lojas que são assaltadas 4, 5 vezes por ano. Cadê o lucro da pessoa? Então, será que nós temos essa maneira de pensar na empresa, dessa forma de condução real, condução responsável? Ou na hora que eu tenho que fazer uma aquisição da máquina para substituir a outra, eu não tenho recurso, eu tenho que buscar um empréstimo, muitas vezes, que não está voltado para o atendimento do investimento, um juro mais alto. Então, esse tipo de percepção, ela antecede a necessidade da relação com o contador. Então, a nossa informalidade na condução do nosso negócio, ela tem que ser eliminada. Evidente que isso leva tempo. Mas nós temos que colocar na cabeça que qualquer empreendimento, ele precisa ser gerido com eficiência. E se nós perdermos o nosso tempo fazendo coisas sem pensar ou sem planejar, nós vamos perder muito mais tempo para corrigi-las. Então, esse caso que o Gadelha me chamou, foi por meio agora do Valdeci, foi para mostrar o seguinte: se você não der importância à condução econômica e financeira da sua empresa, ou entender que você não tem conhecimento satisfatório para isso, e buscar ajuda, você vai estar com o bolso na água. Se a gente pegar a estatística da vida das pequenas empresas no Brasil, é uma vida curta. Não é grande, né? Tantos por cento morrem com 1 ano, com 2 anos, 3 anos, vai embora. Quantas mudam de nome, né? Muda de endereço, muda de CNPJ? Por quê? Porque não deu atenção ao mínimo de uma gestão. Esse programa que a gente desenvolveu,
que o Valdeci, nosso contador, nos apresentou há tempos atrás, na verdade, é um programa da Microsoft que ele adaptou e simples, mas que traduz o dia a dia da empresa no dia a dia da empresa. Isso traz informação, é como eu disse, dado, você sabe quanto você vendeu, quanto você comprou, mas isso é informação, você consegue traduzir eficiência, você tem indicadores, você consegue analisar por que isso está acontecendo, você consegue fazer uma perspectiva do momento que você está para o futuro, por exemplo. Ah, eu ganhei muito dinheiro, está legal, mas foi por quê? Foi porque o dólar estava baixo, estava alto, vai continuar assim? Foi eficiência sua? Então, esse tipo de pensamento, às vezes, a gente vai no dia a dia, vai embora, trabalhando para caramba, satisfeito, faturando. E daqui a 6 meses, o que você vai fazer? Então, o conhecimento de hoje, a atitude que você tem no conhecimento da sua empresa é fundamental. Senão, a gente vai esbarrar no mesmo obstáculo de sempre. Você vai, trabalha, depois você muda. E gerir uma empresa, gente, é participar da vida da empresa. Porque a empresa ela não é isolada. Então, ela precisa de se conectar com aquilo que está em volta dela. Isso aqui é uma conexão. Né? Esse tipo de relacionamento, de participação, de entendimento, isso é fundamental. Gozado que a gente, desculpa eu focar nisso, estou até saindo um pouco do ritmo dele em função do tempo, mas o mais importante, eu acho, de a gente conduzir uma empresa, é você ter satisfação por estar fazendo isso. E essa satisfação ela é facilitada se você souber medir o que você faz na empresa. Então, gente, o Valdeci vai apresentar para vocês um modelo de entendimento, de condução, de aprimoramento e de gestão financeira e econômica de uma empresa. Só isso aí. Obrigado. Pessoal, boa noite. Não sou um palestrante expert, é a minha primeira vez. Eu vou dar uns passos aqui para não ficar muito nervoso, tá? Estou estreando aqui. Agradeço pelo convite. Né? Quando eu vi o tema, gostei muito, né? Achei interessante. Fiquei surpreso, né? Por ser um case. Desenvolvi um trabalho aí com a Ciclo, com uma coisa que eu sempre imaginei, sempre tive vontade, quis criar. Meus sócios me chamavam de maluco. Pô, esse cara tá ficando doido para fazer isso, um monte de coisa para fazer aqui no escritório e tal. E eu não desisti, não. Eu trabalho na área contábil há 17 anos, né, desde 2001, me formei em 2007. Conheci a contabilidade gerencial na faculdade e ali eu comecei a gostar do tema. E sempre quis fazer algo a mais, sempre quis buscar algo diferente, né? Porque a maioria dos colegas ficava lá atrás de uma mesa, executando papéis, gerando guias, a maioria reclamando e tal, né? E eu não queria ser assim, queria ser diferente. E outra, a gente aprende que a contabilidade ela foi criada para gerar informação para o empresário tomar decisão. Com o passar do tempo, o governo vendo isso, né? A gente aprende lá no histórico, Revolução Industrial e tal. O governo vendo isso, ele foi criando obrigações acessórias para controlar as empresas. Mecanismo de fiscalização, né? O presidente já apresentou aqui para a gente vários, né? E com o passar dos anos, né, sempre fiquei antenado a isso, atento a isso e vinha buscando métodos, né? Desenvolver alguma forma de trabalho para executar as responsabilidades, né? E entregar isso algo a mais. Então, pesquisando, estudando, né? A tecnologia está chegando aí, a uberização das coisas, né? Muita gente fala, né? Então, a revolução em todos os setores de informação, de sistemas, né? Então, fiz vários projetos pilotos, fiz vários testes, aí fui esbarrando em barreiras, em problemas, né?
e até que eu consegui um software, uma ferramenta para avançar nessa minha vontade, né? Só que aí linkando com o que o Aloysio disse, né, isso tudo só é possível se o empresário entender a importância de gerar informação. Nada adianta eu chegar numa empresa, aqui, ó, que legal, eu faço isso aqui, um monte de gráfico, um monte de linha de tendência, tal, vou projetar para você seus cenários, você vai conhecer sua operação, mas e aí? Você paga tudo lá, as contas no celular, e vai jogando os boletos lá na sua colinha, final de mês, vai alguém lá, recolhe aquilo, mas e aí? Né? Então, não basta eu querer, depende do empresário entender a importância dele também gerir as informações dele, que todos nós somos responsáveis, né, pelas operações da empresa, então não funciona se o empresário não se atualizar, se o empresário não querer melhorar a sua gestão, né? Nada disso adianta se a pessoa não controlar bem os seus dados, não investir no software, investir em pessoas, investir em processos. E através dessa tecnologia, né, foi possível a gente continuar o nosso trabalho contábil, né, com todas essas informações acessórias a entregar, e com a tecnologia dedicar mais tempo ao empresário, né? Então a gente usa os dados do cliente, usou os dados da Ciclo para poder tratar os dados, entregar informações com maior velocidade, e com essa organização a gente também cumpre melhor o nosso balancete, o balanço patrimonial atualizado mais rápido, né? Consegue enxergar lá cenários que você teve a despesa tal, mas e aí, eu senti falta aqui na parte contábil a informação. No seu financeiro está, mas o documento oficial cadê, né? Como que você está trabalhando isso aí? O que você está fazendo aí na empresa, né? Então, isso tudo junto, isso tudo linkado, foi possível desenvolver um trabalho onde a gente consegue medir mais rápido para o empresário toda a sua operação financeira, seu custo, sua despesa. A gente consegue criar detalhamentos, consegue criar indicadores, né? E munir o empresário com informação para tomar decisão. Porque já tive muitos casos de empresário chegar, não está sobrando dinheiro para mim, vou fechar essa empresa, não está bom, cansei, não vejo dinheiro não sobra, trabalho demais, estou movimentando lá tantos milhões, mas só está me sobrando X. Mas por que está te sobrando só isso? Da onde você está tirando a informação que não está valendo a pena, né? E quando a gente começa a tratar, em um caso desse que eu vivi, uma lanchonete, começamos a tratar, aprofundar melhor ali nas operações dele, que, infelizmente, ele tinha lá operações que acabava caindo no jeitinho do distribuição de lucros, né? O sócio vai lá, gasta, tem resultado, né? Ele gasta com valores para ele, né? E acaba lá querendo contabilizar como uma outra informação, né? Processa lá um documento e formaliza. Só que, na verdade, era um empréstimo, que era um gasto, que um investimento que o empresário fez, e ele enxergava aquilo como despesa. Ele estava achando que a empresa dele estava mal, que ia fechar e tal, cansou, né? E elencando corretamente os gastos dele, orientando ele, não é dessa forma que você tem que enxergar. Você tem que tratar seus números, essa despesa que é isso, esse investimento é tal. E aí ele conseguiu mensurar uma margem de lucro dele correta, né? Então ele falou, então eu ganho isso, né? Então o problema é aquilo ali que eu comprei e tal, estou usando aqui. Aí ele, não, bacana, então vou dar um jeito de quitar isso aqui que eu vou ver o dinheiro. Isso aí. Então, através da informação, através de uma forma de organização dos dados, foi possível o empresário ver que o negócio dele ia bem, dava dinheiro, né? Então, tudo depende do querer do empresário, né?
nós temos várias responsabilidades, nós orientamos, nós contadores estamos aí procurando nos modernizar, né? Procurando aí ficar antenado às novidades, né? Melhorar nossos processos. Só que isso tudo depende muito do empresário. Se o empresário não tem informação, ele sai fazendo operações lá que no final, não, toma aí o recibo de distribuição de lucros, é isso aí. Então, se ele está declarando aquilo, assinando, a gente vai registrar, né? Mas se ele não cumprir o papel dele, como mencionado aqui algumas vezes, né, da responsabilidade que ele tem em trabalhar ali a gestão, ele está ali, de repente, se auto-sabotando. Não tem informação correta, não está ali processando os dados corretamente, e a gente não tem como ajudar ele, né? Esse é o nosso entendimento. E mais o quê? Trabalhando nessa linha de pensamento, tem mais um gráfico aqui. Trabalhando nesse pensamento, no primeiro gráfico aqui eu deixei para vocês, na primeira tela ali de relatórios gerenciais, eu deixei para vocês um exemplo de fluxo de caixa. Mas aqui é um outro exemplo de dado gerencial que o empresário, que todo empresário deveria ter, né? O microempresário, os colegas aí falaram que ele tem tantas obrigações, tem tanta tarefa para cumprir, que como que ele chega nesses números? Qual o tempo que ele vai ter para tratar os dados para ter esses números? Qual o recurso financeiro que ele detém para contratar um controller? Contratar uma pessoa que fica lá dentro da empresa dele, né, gerando todos esses indicadores. Então, nessa linha de pensamento que tem sido o nosso foco de trabalho, que é aquilo que comecei falando lá atrás, que a essência da profissão contábil é gerar informação para o empresário tomar decisão, né? Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido, com a chegada da tecnologia, a gente voltar cumprir o nosso papel final, gerar informação, né? A gente está lutando aí para trabalhar nossas obrigações, trabalhar nossos deveres, né? Cuidar bem das empresas, demonstrar transparentemente o que a gente está entregando. Tem alguns casos que eu gosto que o empresário participe e treino ele a entender aquilo que eu estou entregando, por quê? De repente, eu estou fazendo a forma lá, esqueci alguma nota, né? E ele vendo ali o que a gente está entregando, ele também ajudar a lembrar. Ih, rapaz, não, espera aí, esse valor aqui não é isso não, porque eu tive uma operação tal, eu esqueci de te mandar, alguém aqui falhou no meu processo, e está aqui a informação para você ajustar aí, né? Com essa proximidade, a gente consegue detectar problemas mais rápido. E eu também, porque, né, estou vendo o faturamento, estou vendo o resultado, estou vendo o que está sendo gasto. Então, se eu estou vendo isso tudo antecipadamente, porque esse tratamento de dados aqui não é pós-contabilidade, pós-balancete, né? Com esse tratamento de dados aqui antecipado, que a gente trata os números no sistema financeiro do cliente, quando chega tudo lá para nós, e que a gente precisa de um tempo para processar tudo e tal, infelizmente, né, mediante as regras contábeis, aí a gente consegue conferir se aquilo tudo ali está de acordo, se ele está tendo desvio. Já tive casos de clientes, trabalha lá, tem a parte do sem nota, né? Então, mensurando isso aqui, é possível chegar para ele e falar, cara, olha só, esse aqui é o tamanho do seu risco. Você está ciente desse risco aqui? É tantos mil por mês de imposto. Se Receita Federal autuar, tem a multa de 75% de omissão, juros e multa e tal, enfim, a penalidade ela vai aumentando. Então, com um maior acompanhamento, proximidade, a gente consegue orientar melhor. Ó, esse é o tamanho do seu problema. Até onde vale a pena? E se a gente jogar isso tudo para oficial, e aí? Como é que vai ser? Vamos planejar? Vamos simular o cenário? Né? Porque nem sempre o empresário ficar ali trabalhando na informalidade significa que vai se dar bem.
né? Então, a gente trabalha na orientação de vamos ficar 100%, vamos trabalhar no certo, porque ó, a gente viu que a Receita Federal sabe de tudo. Não tem para onde correr. E aí? Quem é mais velho é da época que não, nunca deu nada, não. Eu estou 20 anos aí, nunca sofri uma multinha. Então, isso está mudando. Daqui 5 anos, ou menos, a Receita Federal ela vai ter capacidade de te mandar um auto de infração pelo correio. Ó, você movimentou tanto no banco, sua declaração do Simples deu tanto, está aqui a diferença e pronto. Se você não tiver lá a comprovação clara do que é, e está o auto de infração ali, pronto, acabou. Então, vai poder mandar isso para todo mundo pelo correio. Não precisa mais de um fiscal sentar lá, me dá suas notas, me dá o seu balanço. Não. Agora é tudo eletrônico, né? Então, friso aqui, né, que o nosso trabalho de contador depende muito dos empresários, né? A forma que ele vai trabalhar, a forma que ele vai se organizar, né? Para a gente cumprir bem o nosso papel também, entregar certo as nossas obrigações também, né? Porque o exemplo do carro, eu não tenho como prever que alguém comprou um carro, né? Então, tem que ter essa clareza, tem que ter um trabalho que todo mundo fique sabendo de tudo. Tenho por fora, vão ficar sabendo de tudo. A relação íntima, né? Porque se esconder e depois, ó, você não me avisou, a irmã também fiquei sabendo. E aí? Então, a ideia é essa, né? Nesse case aí, a gente conseguiu desenvolver bem. Os números aqui são fictícios, né? Porque questão do sigilo, né? Não posso divulgar aqui um número de alguém, de alguma empresa, né? Mas esse é o resultado do trabalho lá com a Cico, um exemplo, né? E o que eu gostei no tema foi isso, essa proximidade, né? Nós estamos vivendo uma era, a tendência é ano que vem ter um software que até o propósito, né? Os colegas estão criando. O propósito é um software que gere a guia do Simples Nacional sozinho. A tecnologia está aí. Eu, na hora que eu ouvi, eu não fiquei assustado. Porque, chegou o Uber, tem iFood, tem aí, enfim, várias coisas, né? Não preciso eu ficar estendendo aqui. Então, já que vai ter tanta informatização, e aí? O que a gente vai fazer? Né? Então, eu, como contador, já estou procurando me antecipar a ser tem uma nomenclatura nova sendo criada aí, cientista de dados. Porque, no final das contas, a gente vai ter que... A gente está sendo procurado e trabalhando nesse conceito melhor de cientista de dados, né, para conseguir exercer bem o nosso principal fundamento, né, gerar informação. Então, acho que a princípio é isso, né? O trabalho realizado foi esse, o case foi esse. As novidades aí na nossa área contábil tem sido essa, né? A gente, como contadores, aí, nossa classe, a gente deseja muito que vocês compreendam bem esse nosso papel. A maioria não compreende, né? Houve a brincadeira aqui que não, manda lá para o contador que ele se vira lá, ele vai ver lá a melhor forma. Não pode ser bem assim, né? Cada um com seus direitos, deveres, obrigações, para tudo correr bem, tudo correr feliz. Não tem aqueles exemplos ali que o presidente comentou. O empresário, conhecendo as obrigações, ele consegue auditar o trabalho, né? É importante o empresário conhecer, é importante o empresário entender os números de um balancete,
A obrigação que está sendo entregue é identificar ali o que é um Sintegra, né, o que é uma DEFIS. Citando aqui alguns exemplos a maioria é microempresa, né? Estão tentando comparar aqui. Chegar lá um extrato do Simples Nacional, você tem um acumulado ali de valores. Pô, e aí, é isso mesmo? Né? Então, é importante o empresário participar, entender que ele também audita. Ele também vai ver se está tendo alguma falha ali no processo dele. De repente, o funcionário pode não estar fazendo a coisa bem. Funcionário do empresário. Então, enfim, é mais um benefício dessa proximidade. Beleza? Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Agradecendo aí o pessoal da Findes, né? Acho que da próxima vez eu vou conseguir discursar melhor, né? É a primeira vez. Vocês me perdoem qualquer coisa. Mas é isso, gente. Qualquer coisa estamos à disposição, tirar dúvidas, tá? Obrigado. Parabéns, está aprovado, viu? Bem, gente, vamos para a parte final, mais alguns minutos. Eu gostaria de fazer um convite, nosso presidente compor aqui nosso ambiente de debate, e esses brilhantes palestrantes, Roberto, que já é decano, e os dois estreantes, a Luiz e o Valdeci. Vamos às perguntas. O Ernesto, cadê o Ernesto? Onde estão as perguntas? Pode projetar o WhatsApp aí, por favor? Já temos perguntas? Já entrou, o negócio funciona rápido, hein? Já entrou no sistema, mais um instantinho. Você está com bateria aí, não está? Aqui. Pode receber aqui. Vamos lá. Está chegando. Então, vai a primeira aqui para o Roberto. As fiscalizações, de fato, têm ocorrido com mais frequência e têm sido mais efetivas? Sim, as fiscalizações estão diárias, né? Às vezes a gente não se dá conta disso, mas a quantidade de cruzamento de informações que a gente tem são constantes, são diárias. E a efetividade, como eu coloquei num dos momentos, a fiscalização, quando ela notifica você, ela já sabe onde quer chegar. Eu estive esses dias numa visita ao subsecretário da Fazenda, o Sérgio, exatamente para tratar, inclusive, desses problemas, desses autos de infrações muito, muito pesados. E ele me colocou uma situação do seguinte: o fiscal, quando ele vai para fazer uma fiscalização no Estado, e ele não traz o resultado que o fisco espera, ele tem que justificar muito o porquê que não aconteceu aquela autuação. Olha só como é que as coisas estão, né? O fisco já sabe onde quer chegar. E se o fiscal foi fazer a verificação e não constatou aquilo que o fisco esperava, ele tem que justificar para a Secretaria da Fazenda o porquê da não autuação. Então, estão sendo, sim, muito mais efetivos e muito mais presentes, embora a gente, às vezes, não se dê conta disso. Tá bom? Mais uma, Roberto, chegou aqui. As multas que têm sido aplicadas são elevadas? Bom, eu coloquei ali só 2 exemplos, eu estava até mostrando. São muito pesadas. Muito pesadas. O faturamento daquela transportadora que tomou uma multa de R$392 mil, ao longo de 2 anos e meio, foi de 200 e poucos mil reais. Então, o faturamento total da transportadora em mais de 2 anos foi menor do que a multa que ela tomou pelo descumprimento de uma obrigação acessória. Então, burocracia pura. Não, o ICMS devido é uma mixaria. Então, é muito preocupante isso. E a gente tem, e aí é um trabalho que eu acho que a gente tem que fazer junto, o Findes, os empresários em geral, o FEComércio,
SEBRAE, CRC, todos nós envolvidos nisso, que a nossa lei estadual, a Lei 7.000, que disciplina as multas, se eu não me engano, é a segunda mais rigorosa do Brasil. É uma lei bastante antiga. Eduardo, lembra o ano? 2001, Lei 7.000 de 2001, e a gente precisa trabalhar para mudar isso na Assembleia Legislativa. Então, tem que ser uma iniciativa do governo do Estado, mas eu acho que nós, FINDE, CRC, FEComércio, SEBRAE, todos os envolvidos aí podemos trabalhar para reduzir o tamanho dessas penalidades, porque senão ninguém vai aguentar. Chegando mais para você, Roberto, vamos lá. Essa é interessante, toda, né? Quais as infrações mais comuns cometidas pelos empresários? Quais Infrações mais comuns. infrações? Em nível estadual, venda sem nota fiscal, principalmente com cartão de crédito. O cruzamento que a Cefaz está fazendo é muito rápido, né? As operadoras de cartão informam isso para a Secretaria da Fazenda, e a Secretaria da Fazenda, então, já manda um auto de infração normalmente preparado, e aí você teria que justificar o porquê que não emitiu a nota fiscal, e a defesa, então, disso é muito difícil. Em nível federal, o que a gente nota mais é a parte de imposto de renda. Tanto na pessoa física, né, e aí produtor rural está muito visado hoje, profissional liberal, médicos, advogados, dentistas, né? Ainda bem que os contadores não estão nessa ainda, né? Mas a legislação de imposto de renda, com a quantidade de informações que eles têm, é muito comum a gente ver isso. E lembrar a todos vocês, a todos nós, que é possível, no caso tanto de pessoa jurídica como de pessoa física, que a gente faça um acompanhamento do processamento das nossas declarações. Então, há a possibilidade de a gente, às vezes, fazer a correção de eventuais problemas antes que venha o auto de infração. E aí, nessas situações, a multa é a multa normal de 20%, né, por atraso no pagamento do imposto. Se a gente deixa chegar ao auto de infração para depois, então, fazer o pagamento, essa multa vai a 75% até 150%. Então, é preciso que a gente também, detectado um problema, não esconda ele embaixo do tapete. É muito melhor que você declare, faça um parcelamento, pague isso espontaneamente, do que ficar esperando uma situação dessa. Eu não sei se o Valdeci tem informação de outros tipos de autuação que tem sido mais comum, mas o que eu mais vejo são esses dois. Eu tenho aqui, acho que para o Valdeci, quais os custos para o empresário ter um bom sistema contábil informatizado? Vocês contêm essa informação? Pode ir. Olha, hoje nós temos opções aí no mercado a partir de R$200, R$300. Vai depender do porte da empresa, vai depender da sua operação, vai depender de como que ela está estruturada, porque tem softwares hoje industriais a partir de R$300. Só que aí depende do volume de notas, depende da quantidade de acessos que simultâneos de usuários que terá o sistema, né? Depende do tamanho da equipe da empresa, né? Então, tem opções aí a partir de R$300, podemos dizer. Tem um software, eu não é fazendo propaganda não, mas eu simpatizo. É o Omia. Ele, para o empresário bem pequenininho, ele tem uma proposta lá que é até R$150 mil ano, é gratuito. E é um ERP bem completo. Tem CRM, tem produção, tem orçamento, enfim, emite nota, cumpre tudo, gera o SPED, os arquivos obrigatórios, se integra e tudo. Então, a partir de R$300, podemos dizer, né? Perfeito. Outra pergunta até para você aqui. Você já teve, até serve para os dois, né? Chegou um momento de você não querer mais aquele cliente por causa do comportamento dele?
né? Fala, olha, não dá para trabalharmos juntos, né? Porque muitas vezes a gente pensa, não, eu saio do contador, não o contador sai de mim, né? Isso já aconteceu com ambos, né? Talvez? Já sim, porque a gente até cochichou aqui um pouco antes com o presidente, né? Eu e ele, e a gente chegar no cliente, o cliente quer trabalhar com a gente, gosta da proposta, mas a gente entende o processo dele. Tá, mas e aí? Como é que você trabalha? Como é que é a sua operação? Como é que é o financeiro? Como é que é o seu controle? Como é que é a sua rotina? Para a gente definir o papel de trabalho, né? E a pessoa faz as operações lá de uma forma que não corresponde com a legislação. Então, já tive casos assim de eu me recusar. Já tive casos de encerrar serviços por operações de empresário trabalhar compra mais do que vende. Os números não fecham. Aí quer que faz registros que não correspondem com a realidade. Aí não. Então, infelizmente, nós temos a responsabilidade, né? Estamos aí para ajudar, orientar, fazer crescer, mas aí tem um limite, porque, né, o presidente explanou bem aí no começo. A responsabilidade é muito grande. Já me aconteceu também situações, né, onde você começa a fazer orientações. Olha, o Vale Transporte não pode ser pago em dinheiro, você tem que comprar o Vale Transporte. Olha, alimentação você tem que fornecer através de ticket ou de cesta básica, você não pode também oferecer essa alimentação em dinheiro. Aí você vai fazendo toda uma série de orientações. Essas orientações não são cumpridas, você começa, então, a incorrer numa série de outros problemas. Então, já tive situações dessas e já tive situação de perder cliente também. É uma historinha até, eu acho engraçada, embora eu tenha perdido o cliente, mas era um médico, inclusive, de uma das minhas empresas de prestação de serviço nessa área, e ele um dia chegou e falou assim, não, eu quero encerrar o contrato. Eu falei, mas doutor, por quê e tal? Mas você cobra demais. Eu falei, mas, doutor, o honorário é um honorário normal, não tem nada mais do que o normal. Não, não é isso, não. Você quer saber de onde veio o dinheiro que entra na minha conta, para onde foi o dinheiro que sai da minha conta? Ah, não, você cobra demais, eu não quero saber disso, não quero o contador me enchendo o saco, não. Não teve jeito de convencer ele de que aquilo era necessário, obrigatório, era a minha função. Né? E ele acabou, então, me deixando, eu perdi o cliente, mas não tem jeito. Perfeito. Eu vou tentar fazer uma minha. Recentemente, ontem numa reunião lá do sindicato, batendo papo lá com os diretores, aí nós tivemos lá um amigo planificador, colocou uma situação nova, dizendo que a Secretaria da Fazenda, já seguindo a linha do TJ, a partir do momento que você deixa de pagar uma guia de imposto, ela considera que você está irregular, é um auto de infração, gera um auto de infração e é abertamente um inquérito. Você já tem essa informação que esse está sendo o entendimento da Secretaria junto com o TJ? Você tem esse conhecimento, Roberto? Eu vi uma matéria de jornal esses dias, mas não foi aqui no Estado, foi num outro Estado da Federação, não sei se vocês chegaram a ver isso, mas de um empresário que foi preso pelo não pagamento de tributo. Era tributo estadual. Né? Veja bem, eu não sou advogado, mas, dentro do que eu conheço da legislação, não há base legal para essa prisão, para essa punição nesse nível. Né? Claro, ele pode ser autuado, ele vai ser cobrado, ele vai ser inscrito em dívida ativa, vai sofrer uma cobrança judicial, mas já há, então, notícias dessa situação de prisão por falta de recolhimento de tributo. Se isso fosse nos Estados Unidos ou em outro país, eu até acharia normal, porque a gente sabe que isso acontece. Mas, no Brasil, em princípio, isso é novidade, e tomara que a moda não pegue. Perfeito, pode falar. Essa questão de multa, eu acho que qualquer que seja a atividade, principalmente na indústria, qualquer tamanho, são 3 coisas básicas que a gente tem que tomar cuidado e tem que entender bem. Ou a gente ou alguém que a gente tem perto da gente, contratado, etc. A questão ambiental, a questão tributária e a questão trabalhista.
Se a gente não conseguir dominar isso, ou conhecer minimamente, aliás, não minimamente, conhecer bem o que nos exige, o nosso passivo, ele passa a ser desconhecido. Então, as obrigações que eu coloquei ali, daqueles 4 coisas, ela passa a ter um tamanho inimaginável, né? Porque quando você... É por isso que, às vezes, a gente tem pequena empresa, a gente fala assim, pintou um paraquedista, o cara que chega colocando preço tal, ele vai viver pouco tempo, porque ele não consegue sustentar sem colocar em seu custo, ou nas suas despesas, todas essas necessidades. A empresa não vive sem isso, né? Como é que você vive sem conhecer e sem, pelo menos, trabalhista? Você tem o PCMSO, tem o PPRA, como é que você faz? Não tem como. Eu vou fazendo, tudo bem. Depois você consegue acertar o problema, uma multa? Difícil, né? Perfeito, Aloysio. Mais uma aqui para o Roberto. O que os empresários podem fazer para evitar infrações a diversas legislações a que está sujeito? Bom, primeiro, é importante conhecer. Quando nós abrimos uma empresa, é importante que a gente não saiba só comprar, vender. Nós temos que conhecer quais as obrigações dessa empresa. A empresa é um filho que a gente colocou no mundo, tem que cuidar bem. Então, um conhecimento básico é fundamental. E aí foi colocado aqui o papel do SEBRAE, né, o papel dos sindicatos, o papel das associações, nessa capacitação do empresário. O que a gente percebe muito ainda são pessoas... O Brasil é um país de empreendedores, a gente sabe disso, percebe isso, mas eu várias vezes recebo pessoas que querem abrir uma empresa e não têm nenhuma ideia do que seja isso, né? E aí podem cometer grandes erros se não se capacitarem, se não, pelo menos, conhecerem aquilo que é fundamental dentro de uma empresa. Então, ter uma boa assessoria, ter um bom contrato social, ter uma boa assessoria contábil, se necessário também uma assessoria jurídica, né? E uma equipe, dependendo, claro, da complexidade de cada empresa. Se for uma empresa de prestação de serviços somente, os problemas diminuem bastante. Agora, quando eu falo de uma empresa comercial ou industrial, essas são atividades mais complexas. Não tem jeito. Então, é preciso que haja uma conscientização de que as pessoas que vão lidar com essas informações, que vão gerar essas informações dentro da empresa, e aí começa lá na emissão da nota fiscal ou na compra do produto, no registro desse produto no estoque, né? É revenda ou é consumo, ou é imobilizado? É preciso saber isso. Se eu não sei, então esteja ligado com o contador. É o que eu costumo, às vezes, falar com o meu cliente. Está em dúvida, me liga. Pergunta antes, depois você faz. Agora, se você fizer, depois que você fez, fica muito mais difícil corrigir qualquer coisa. Então, é preciso que haja, e aí eu volto na relação íntima, né? Primeiro, uma preparação, tá? Então, é necessário que o empresário tenha essa preparação e tenha dentro da sua equipe administrativa pessoas com capacidade para gerir, né, para ajudar nessa gestão. Contador não faz milagre, nunca fez, nem vai fazer. O Valdeci colocou. Se a informação não chegar, não há como a gente também ajudar vocês. Então, é preciso que haja essa relação mais íntima para que a gente possa melhorar. E contem com os contadores de vocês. Cobrem dos contadores de vocês, efetivamente, esse apoio, essa assessoria, para que os erros sejam os menores possíveis. Perfeito, Roberto. Então, aqui para o Valdeci. O seu sistema mensura apenas o financeiro ali? Eu acho que é a dúvida aqui que foi encaminhada. Não, aqui eu coloquei só 2 telas, né? Nesse trabalho aí foi um trabalho de
seis painéis de indicadores, né? É um trabalho a longo prazo, não é um trabalho engessado, padronizado. Tudo é criado conforme a necessidade da empresa, tudo é criado conforme o perfil do empresário. E tem o projeto na parte de produtos, né? Lá na Ciclo, agora que o financeiro está bem consolidado, a gente vai partir para a parte de produtos. Conversei com o Carlos hoje, né? Que vamos avançar aí para o ranking top 10, qual o teu melhor markup, qual tem o maior custo, né? Enfim. Então, não, esse trabalho com o software que eu uso é infinitas possibilidades. Pode tratar produtos, pode tratar financeiro, pode tratar indicadores de pessoas. Já vi cases aí de quantidade de admissões, demissões, afastamentos, enfim, infinitas possibilidades. Controla qualquer coisa que seja mensurável, qualquer dado que seja registrado. Perfeito, Valdeci. Resumindo essa pergunta, bom, nós sabemos aí da deslealdade dos ambulantes informais, né, que abrem os negócios e trabalham na porta dos nossos comércios. Como é que os contadores, né, veem isso? Como é que vocês enxergam essa posição? Esse foi mais um tema que a gente tratou lá com o secretário da Fazenda recentemente, que a gente está vendo aí uma proliferação de MEIs, né, empresas constituídas que acabam fechando e aí vira aquele monte de MEI, né? Aí pega o marido, a esposa, o filho, o sogro, a sogra, mais uns 6 MEIs aí, e acabam concorrendo com as empresas formais. Isso é, infelizmente, uma coisa que deveria vir para beneficiar, para trazer uma formalidade ao pequeno empreendedor, aquele que tinha seu negócio informal, acaba sendo transformado ou usado para uma coisa ilegal, né? Então, o Estado, né, eu tenho cobrado uma ação mais efetiva do Estado no sentido de ser mais rigorosa na fiscalização desse tipo de negócio, né? Por quê? Porque isso atrapalha o empresário formal e acaba virando uma concorrência desleal. Então, eu acho que, de novo, nós juntos, Findes, FEComércio, SEBRAE, CRC, a sociedade organizada, através das suas entidades, tem que cobrar mais ações no sentido de regularizar isso, porque senão a gente vai continuar sofrendo essas concorrências. Isso acontece também no ramo da contabilidade, tá? Então, não é só no comércio ou na indústria, a gente acaba tendo esse problema também, infelizmente. A última, então, para encerrar. Como deve ser o perfil do contador? Quando a gente, né, vai abrir empresa, como é que eu acho um contador e como deve ser o perfil dele, o que eu espero, né, como você colocou um pouquinho ali, o que eu tenho que imaginar, o que ele tem que, né, como ele tem que me passar a segurança, me convencer que ele é o cara, né? Como é esse verdadeiro perfil? E, claro, que a gente preocupando em cumprir as regras, né? Então, essa é a preocupação, né? Como eu identifico esse profissional? Valdeci, me dá a liberdade, então, de responder a última? Ok. Qualquer coisa eu peço para complementar. Tá bem. Mas, assim como na medicina, assim como na engenharia, assim como no direito, é cada vez mais comum que na contabilidade você tenha também especialistas, tá? Eu não atendo cooperativa, eu não atendo transportadora, eu não atendo algumas outras atividades. Eu tenho um sócio num dos meus negócios que atende somente cooperativa de crédito. Não é qualquer cooperativa, é só cooperativa de crédito. Eu tenho uma empresa que trabalha somente com o terceiro setor. Então, quando você vai abrir o seu negócio, né, aí nós estamos falando aqui numa indústria, eu entendo que é fundamental que aquele profissional de contabilidade que você foi procurar tenha experiência com indústria. Né? Se você vai abrir uma cooperativa, vai ter uma cooperativa que aquele contador
conheça cooperativa, é uma coisa totalmente diferente. É uma igreja, é uma associação, é uma fundação, é uma empresa da área rural, né? É um sindicato. Então, assim como nós temos hoje a medicina, então as especialidades são as mais diversas, né? Mas contador generalista cada vez é menos comum. Então, eu acho que a gente precisa procurar o contador que tenha o perfil que a sua empresa precisa, tá, Ricardo? Então, eu não atendo padarias, né? Farmácias eu também não atendo. Que é troço mais complicado que farmácia? Gente, eu não quero nem começar. Né? Quando me procura, eu indico um colega contador que eu sei que trabalha com farmácia, né? E que tem as informações suficientes e necessárias para aquilo ali. Então, na minha visão, Valdeci, a gente precisa cada vez mais buscar esse perfil do profissional, como a gente procura um médico, quando a gente procura o dentista, quando a gente procura um engenheiro, um advogado. Então, também começar a olhar o contador com essa visão. Ele conhece esse negócio, então ele tem uma boa possibilidade de me atender bem e contribuir, como o Valdeci colocou, com a gestão da minha empresa, com o negócio, me dando informações úteis, tendo um processo de comparabilidade, sabendo, né, o que pode ser dado de informação para a minha empresa para melhorar a minha gestão. Então, minha sugestão é sempre procurem especialistas, tá bom? Pode ser, comentar? Deixa eu só complementar um pouquinho. Concordo totalmente com o presidente disse, né? Mas o meu complemento é o seguinte: eu gosto muito de fundamentar algum argumento para ensinar um empresário o porquê da coisa, e não é simplesmente a coisa que saiu da minha cabeça. Que a legislação, quando você lê ela, uma vírgula pode mudar tudo. Então, não se pode ter achismo. Não se pode ter apenas entendimentos, que entendimentos quem cria o judiciário, né, os juízes. Então, é uma coisa que eu queria complementar, que eu acho muito bacana, que eu acho que os empresários têm que observar, também essa capacidade técnica, esse conhecimento técnico, a fundamentação, o ensino, a orientação baseada numa legislação. Porque a gente vivencia aí, pode ter multas para uma informação equivocada, né? Então, forma-se inúmeras pessoas hoje em dia, tem faculdades aí online, tem pessoas que só pegam o diploma e vai atuar e, às vezes, né, enfim, tem que buscar se a pessoa tem o conhecimento mesmo, a pessoa é especialista, a pessoa é bem técnico, se a pessoa domina o assunto, e se a pessoa te ajuda, porque o contador, ele é um parceiro. Por muitos anos, a nossa profissão ficou presa às obrigações do governo. Só que, ainda bem que a gente está conseguindo voltar ao nosso papel principal. Não é só gerar guias, não é só atender a Receita Federal, não é só gerar o CAGED e a folha de pagamento. Isso aí tudo a gente processa e, no final, tem que gerar informação com isso, né? Eu estou muito feliz que a gente está passando por um processo de transformação muito grande, está se aumentando aí o conceito de contador-consultor, né? Eu apoio muito esse conceito, eu quero que todos os colegas possam ser consultores, né? Porque a nossa profissão é de grande valia, não é simplesmente um instrumento de atender a Receita Federal, não. Perfeito, Valdeci. Achei sensacional, principalmente a resposta da última pergunta, porque eu acho que o contador tem que ter esse perfil, a gente tem que procurar o contador realmente especialista, que não dá para entender de tudo, ninguém entende de tudo, né? E entender que ele é um consultor, né? Então, aí, por isso tem esse relacionamento, ele tem que ser isso, tem que realmente dividir informações, tem que trocar informações. Então, eu acho que essa é a grande diferença para você não ter problema com o fisco, não ter esses problemas. Eu encerro agradecendo, Roberto, a você, o Valdeci, a Luiz, pela presença e por ter aceitado o nosso convite. Fernando, por favor. Aguardem, por favor, 2 minutos, nós já vamos fazer o encerramento. A Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, o SENAI e o SEBRAE,
agradece a presença de todos que prestigiaram esse evento. E queremos lembrar que ainda vamos ter 2 seminários. Podia projetar, por favor? 2 seminários ainda este ano. No próximo dia 7 de novembro, vamos ter uma palestra com o seguinte tema: a inovação e a produtividade na indústria capixaba. Vai ser proferida pela diretora de Inovação e Tecnologia do Senai, a Juliana Gavini Uliana. E no dia 5 de dezembro, concluímos com uma palestra Tendências Tecnológicas e de Consumo, onde apostar suas fichas em 2019 e além. E agora, com o novo governo, vamos ver. Proferida por Alan Costa, que é um palestrante internacional formado pelo Programa de Gestão Avançada de Harvard Business School. Comecem já a se cadastrarem aí no nosso sistema para essas palestras, convide seus, porque a essência do nosso projeto é realmente o debate. Nós precisamos que haja presença para que a gente possa debater questões tão importantes. Foi muito importante esse debate hoje, né, nessa configuração, nessa importância da gestão. E, por último, nós queremos fazer os agradecimentos, eu faço em nome, me permite, do nosso presidente, a todos os colegas do Compen, aqui, eu não digo companheiros, colegas do Compen, que estão aqui presentes e que nos ajudaram muito na organização, em especial ao presidente Ricardo. Agradecer aos nossos executivos, né? O Ernesto está ali, que mesmo problema de saúde, ele teve pulso aí para nos ajudar na organização, o Felipe, a Dayana, do Iane. Agradecemos em especial aos nossos apoiadores, o Senai, o Sindes, Sebrae, CRC, Boas Alimento e a Ledute também, né? Que fez aí o nosso coffee break, que é o CEO da Ledute está aqui, o Ricardo, com a ajuda da Boas Alimentos. E, por último, uma salva de palmas para esses palestrantes maravilhosos nossos aqui. Bom, e agora para a plateia. Obrigado isso. por ter esperado até agora. Bem lembrado. Juntamente para você, Fernando, porque também não, né, fez o serviço de cerimonialista, na verdade é um membro do Compen, está de parabéns, né, fiquei encantado, já está escalado para a próxima, viu? Tá. Os honorários, eu pego aonde? Voluntário. Ledute.